Graça e paz, meus amados. Mas eu tô com uma saudade de vocês, hein? Meu Deus da glória. É um prazer, né, estar aqui de novo para a gente repartir uma palavra com todos vocês. E nesse tempo de quarentena, nesse tempo de ficar preso em casa, né? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu gosto muito de histórias, e as histórias elas nos ensinam, elas nos inspiram, não é verdade? Então, nesse Tadel, no qual você é bem-vindo, para o qual você é bem-vindo, eu quero compartilhar uma das histórias bíblicas e que faz muito sentido para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero ler com você, segundo o livro das Crônicas, o capítulo de número 20, o versículo 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar juntos? Espírito Santo, mais uma vez nós estamos diante da tua presença. O Senhor que é lindo, poderoso, amado, nós queremos pedir que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor nos instrua nesse tempo, Deus, de treinamento, nesse tempo, Senhor, de aprofundamento na tua palavra. Revela-nos a tua palavra e inserida, Deus, nesse texto, traz revelação e que possamos, Deus, cumprir a tua vontade em nossa vida através dessa palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma história, a história do rei Josafá. Josafá era um rei que temia muito a Deus e ele tinha feito coisas muito especiais no seu reinado para Deus. E de repente há uma confederação de nações que se levantam para tentar invadir a terra de Judá e destruir Jerusalém. Quando o Josafá fica sabendo dessa confederação, dessa conflagração de nações, ele teme muito e ele convoca o povo para buscar ao Senhor. Diante dessa ameaça iminente de destruição, de despojo e tudo, o Josafá, ele busca o Senhor, ele se coloca diante do Senhor, ele argumenta diante de Deus que as nações que estão vindo contra ele são as nações que Deus não permitiu que fossem destruídas quando Israel vinha vindo para tomar posse de Canaã. São os amonitas, são os moabitas, são os moradores das montanhas de Seir, enfim. E então o Josafá, ele se coloca diante do Senhor e ele diz assim: Senhor, essa grande multidão, ela vem contra nós e em nós não há força para resisti-la. Nós não temos força, nós não conseguimos. E ele diz assim: nós não sabemos o que fazer. Mas olha a expressão desse homem, a seriedade que ele tem ao se colocar diante do Senhor, quando ele diz: mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus dá uma estratégia para eles. Deus fala para eles não temerem e que todos aqueles confederados, eles se destruiriam, enfim. E foi o que aconteceu. 3 dias eles levaram só para saquear o despojo e tornaram-se muito mais ricos do que eram antes, porque o Senhor havia pelejado por Israel. Agora, gente, eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o tema: onde estão colocados os seus olhos? Onde estão
postos os seus olhos? Para onde você tem olhado? Nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de tantas notícias más, nesse tempo da iminência de uma explosão de casos de coronavírus, como nós temos sido alertados aí durante tanto tempo, diante de uma expectativa ruim como essa, onde estão os nossos olhos? Josafá, ele diz assim: os nossos olhos estão postos em ti. A versão da Bíblia de Jerusalém, a palavra do Senhor diz naquela versão o seguinte: é assim e assim para ti que se voltam os nossos olhares. Os nossos olhares estão voltados para o Senhor, Josafá disse. E nós? Para onde nós temos olhado? É fato, queridos, que quando nós decidimos que nós vamos olhar para a circunstância, para o problema, para a dificuldade, esse problema, essa circunstância, essa dificuldade, ela vai se avolumar. Ela vai se tornar cada vez maior e cada vez mais terrível, cada vez mais metendo medo na gente, a ponto de a gente se sentir tão pequenininho, tão insignificante como os espias quando foram entrar na terra prometida, foram espiar a terra prometida. A Bíblia diz que 10 deles disseram assim: nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Por quê? Porque eles ficaram olhando os gigantes que havia na terra. Aqueles homens se tornaram cada vez maiores diante dos olhos deles, porque eles não estavam olhando para o lugar certo. Josué e Caleb, por outro lado, a Bíblia diz que eles perseveraram em seguir o Senhor. Gente, o texto é claro. Josué e Caleb se lembraram daquilo que Deus havia feito com eles até aquele momento. Quem eram aqueles gigantes diante de um Deus tão grande? Mas o povo, aqueles 10 homens, e o povo depois todo, ficou contaminado com aquela resposta negativa. Aqueles homens ficaram desesperados. Por quê? Porque os olhos deles estavam postos nos gigantes. Nós somos cientificados pela palavra que quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar para as circunstâncias e para as dificuldades, nós vamos nos afundar. Lembra de Pedro? Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos do Senhor. Quando ele reparou na força do vento e das ondas, ele começou a afundar. A grande questão é: para onde nós temos olhado? Onde nós temos colocado os nossos olhares? Onde é que nós temos focado os nossos olhos? Se nós começarmos a focar os nossos olhos na nossa dificuldade financeira, na nossa dificuldade familiar, na nossa dificuldade sentimental, na nossa dificuldade física, Se nós focarmos no coronavírus, irmão, nós vamos ficar malucos. Nós vamos sumir, nós vamos fugir, nós vamos nos isolar, não só no isolamento social, nós vamos entrar debaixo da coberta, nós vamos ficar lá dentro de casa apavorados diante de uma situação. Não é verdade? Então o que nós precisamos fazer? Eu quero percorrer com você a palavra de Deus, Nós vamos ler alguns textos. E nós vamos entender que a palavra de Deus sempre nos aponta um lugar para a gente olhar. E esse lugar nada mais nada menos queridos, do que o próprio Deus. Quero ler com você o Salmo de número 34, o versículo de número 5. A palavra do Senhor diz assim: olhai para ele e sereis iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. O texto bíblico nos convida a olhar para o Senhor. É para o Senhor. Porque quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, a palavra do Senhor diz: vocês vão ficar confundidos. Vocês vão ser envergonhados. Um outro texto, lá no Salmo de número 121, um salmo muito conhecido por sinal,
ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Onde Deus está, irmão? Deus está, a Bíblia diz que Deus está no céu. Então os meus olhos têm que estar para cima. Os meus olhos têm que estar focados para cima. Lembra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Mas quantas vezes, meus queridos, nós temos ignorado essa ordem do Senhor e nós temos nos preocupado tanto com as coisas da terra. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a minha família? Olha o que a palavra de Deus diz: busca as coisas que são de cima, olha para cima, olha para onde está o Senhor. Fita os seus olhos em Deus, porque é de lá que vem o seu refúgio, é de lá que vem a sua segurança, é de lá que vem o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Olha o Salmo de número 123, também nos instrui a esse respeito. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Pois como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos das servas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Meus filhos, olha o segredo. Nós não podemos ficar olhando do lado, nós não podemos ficar olhando para a circunstância. O coronavírus não é o fim do mundo. Meus amados, esse tempo vai passar e nós vamos sair dessa incólumes. Não vai nos tocar, porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, amém? Agora, como é que nós estamos reagindo diante daquilo que a mídia tem propalado, daquilo que os governos têm propalado, daquilo que os secretários de saúde têm propalado? Meus irmãos, o cenário que está sendo pintado é um cenário de caos, é um cenário de destruição, um cenário de guerra, da Terceira Guerra Mundial. Né? Eu tenho ouvido tantas coisas, sei que você ouviu já, hotéis fechando para se transformar em hospitais, porque a expectativa é de que haverá não sei quantas mil pessoas contaminadas com esse vírus. Gente, e eu, será que serei mais um, pastor? Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu não sei, eu digo que não, em nome de Jesus, meu querido. Mas se você ficar nessa noia louca, olhando para essa situação, muito provavelmente você vai ser um contaminado. Por quê? Porque dizem os estudos que quanto mais você se preocupa, a sua imunidade baixa, e quando você baixa a sua imunidade é que o vírus entra. Aí é que ele faz o estrago. Então, querido, para de ficar olhando para a circunstância, para de ficar assistindo vídeo bobo na internet, para de ficar ouvindo notícia de caos. Você já sabe, não tem mais nenhuma notícia nova que a gente não saiba, né? O que muda são os números. Fala para mim, não é verdade? O que tem mudado são os números, porque a notícia é a mesma. E aí, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, um monte de gente falando assim: ai, surgiu a cura, o remédio tal que trata a malária, é eficaz em 100% nos casos. Mas eu não estou vendo o governo fabricar esses remédios por enquanto, né? Eu não estou vendo, tem uma jogada política em tudo isso. Eu não sei, querido, mas não importa isso. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é que o seu olhar, o meu olhar, tem que estar focado em Deus. É Deus, a ti que habita nos céus eu levo os meus olhos. Meu Deus, né? E a palavra do Senhor diz: até que o Senhor tenha misericórdia, até que Ele tenha piedade de nós. Vamos continuar olhando para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um outro texto com você, Isaías, capítulo de número 45. O Isaías 45, o versículo de número 22, a palavra do Senhor diz assim: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Deus fala, olha para mim, olha para mim. Deus está convidando a gente, olha para mim, olha para mim. E nós estamos insistindo em desviar os nossos olhares do Senhor. Olhando para a circunstância, olhando para a notícia, olhando para a notícia verdadeira, olhando para a fonte segura, ou olhando para o fake news, não sei. Já não sei mais o que é verdade e o que não é, irmãos. Então eu quero convidar você a tirar os seus olhos da circunstância, voltar os seus olhos para o Senhor, porque é dele que vem a nossa saída, é do Senhor que vem o nosso refúgio. E por último, eu quero ler com você um texto muito conhecido que você já sabe, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Meus amados, o convite do escritor aos Hebreus é que eu e você fiquemos olhando firmemente para Jesus. Nós não podemos desviar os nossos olhos de Jesus. Por que olhar para Jesus, pastor? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Nada, meus queridos, olha, presta atenção. Nada nesse mundo, nada tirou o foco de Jesus. Nada. O medo não tirou o foco de Jesus, a agonia, a angústia não tirou o foco de Jesus, a jogada política não tirou o foco de Jesus, a fama não tirou o foco de Jesus, meus irmãos, a multidão seguindo Jesus, nada tirou o foco dele. Sabe o que ele diz? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Jesus disse: o que eu quero é agradar o meu Pai. Eu agrado o meu Pai em tudo que eu faço. Eu olho para o Pai. E assim como o Pai faz, eu faço também. É tempo da gente voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele não se distraiu com nada nesse mundo. Ele tinha um foco dele quando estava na terra era cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o foco do Pai para Jesus, quando ele estava na terra, era a cruz. Porque na cruz eu e você seríamos comprados, eu e você seríamos redimidos, eu e você seríamos transformados, eu e você teríamos sido feitos novas criaturas. Meus amados, nada tirou o foco de Jesus. Será que tinha perseguição na época de Jesus? Será que tinha doenças assolando na época de Jesus? Será que tinha pestilências assolando na época de Jesus? Claro que tinha, meus filhos. Mas nada disso roubou o foco de Jesus. Ele diz assim: eu vou cumprir a obra que o Pai me deu. E foi tão pontual essa palavra de Jesus que chegou no final da vida, ele diz assim: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. E nós? E nós? Para onde nós temos olhado? Será que nós temos imitado o exemplo de Jesus, filhos? Ou será que nós estamos tão preocupados com a gente mesmo que a gente tem esquecido de tudo para tentar agradar a gente, o nosso coração? Como está a nossa vida? Onde está o nosso foco? O apóstolo Paulo chegou ao final da vida dele, ele diz: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Nada tirou o foco de Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo teve testemunha falsa contra ele, tantos falsos irmãos se levantaram contra Paulo. Paulo sofreu tanto, irmãos. Nada tirou o foco de Paulo, ele foi até o fim. E eu e você, vamos pensar bem. Será que o coronavírus não tem tirado e roubado o nosso foco? Quanto tempo, meu querido, minha querida, você tem dedicado a olhar o seu WhatsApp? Quantos você tem recebido por dia? Quantos vídeos você tem recebido? Quantos áudios você tem recebido do ministério, do médico, do camarada, do que falou, do que... E fala assim, conspiração, meu Deus! E a gente se distrai. Enquanto isso, nós temos perdido a nossa guerra, porque nós não temos agido como igreja.
o foco tem sido roubado de nós. Satanás tem alcançado grandes vitórias. Meus filhos, meus amados, meus queridos cristãos do mundo, ouçam-me. É tempo da gente voltar a fitar os nossos olhos no Senhor. Sabe por quê? Porque em nós não há força para enfrentar esse grande mal que vem. Não há. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Onde estão os seus olhos? Onde está posto o seu olhar? Volte-se para o Senhor. Volte o seu olhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Até que Ele tenha misericórdia de nós. Até que Ele venha. Até que haja um avivamento. Até que haja um rompimento. Até que haja cura. Até que haja transformação. Até que a cidade esteja rendida aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Nesse dia, nós tiramos os nossos olhos, Senhor, das circunstâncias. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, como fez Josafá naquela ocasião. E nós colocamos e fitamos os nossos olhos no Senhor, cientes de que o Senhor é aquele que nos ajuda, cientes de que o Senhor é a nossa saída. E por isso, Deus, nós queremos te adorar, porque assim como o Senhor deu uma vitória extraordinária para Josafá, o Senhor já tem reservado uma vitória sobrenatural para nós. Esse é o ano do extraordinário, Deus, e nós vamos partir para cima, nós vamos com força, porque nós estamos olhando para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que não recuou, aquele que não voltou atrás, aquele que tinha uma meta, aquele que tinha um alvo, aquele que tinha um escopo, e o alvo de Jesus era agradar o Pai. Nós vamos andar assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque o nosso alvo transcende a esfera terrena. Ele vai além, Ele está no céu, de onde aguardamos também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está para voltar. Nós olhamos para o Senhor. Toda glória e toda honra seja o teu nome. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo. Eu oro, Deus, para que a tua glória venha sobre a vida de cada um. E, Senhor, em nome de Jesus, eu proclamo a tua vitória. A vitória que um dia o Senhor deu a Josafá naquela ocasião. Deus, eu proclamo essa vitória sobre a vida do meu querido, da minha querida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que haja paz na sua casa, na sua família, que haja paz no seu lar, que haja paz na sua empresa, que Deus possa fazer você prosperar, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, Deus abençoe todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.